Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E aqui a missionária Fátima Burégio, diretamente aqui do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo da UTI espiritual. Uma unidade de uma terapia intensiva para a tua alma. Daí a expressão UTI, unidade de terapia intensiva para a tua alma. Alma por vezes atribulada, por vezes aperreada, mas nós estamos aqui em nome de Jesus para te falar do amor de Deus. E hoje a nossa aula, tá? É a lição número 2 do terceiro, mas está sendo feito, utilizado no 4º trimestre do ano de 2020, tá? Das escolas bíblicas dominicais do campo das igrejas evangélicas no Brasil, no país. E aqui o campo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, UTI espiritual. E nessa lição número 2 nós vamos falar de quem era Jó. Quem era Jó? O que é que a Bíblia diz acerca dele? Qual o testemunho que Deus dá acerca de Jó? Qual a conduta de Jó? Qual o caráter de Jó? O que fez ele, o que eu digo assim, a Bíblia liberar, né? Permitir, a palavra do Senhor está ali, permitir um livro para falar acerca da história de Jó, tá? Acerca de Jó. Então o texto áureo hoje é no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1, e diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. A verdade prática quer dizer que quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Aleluia. Então, a leitura diária sempre foi liberada aí, uma leitura diária para a gente no decorrer da semana, todos os dias. Fala, um homem sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Está em Jó 1:1. Na terça, era Jó capítulo 1, versículo 2, um homem com uma família sólida. Na quarta-feira, Jó capítulo 1, versículo 3, diz: um homem materialmente próspero. Na quinta-feira, Jó capítulo 1, versículo 4, um homem com uma família festiva. Na sexta-feira, Jó capítulo 1, versículo 5, um homem de vida piedosa. No sábado, Jó capítulo 1, versículo 8, um homem de caráter irrepreensível, testemunhado pelo próprio Deus. Aleluia. Vamos ler? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. E os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E acontecia, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E se levantava de madrugada, oferecia holocaustos de madrugada, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Aleluia. O objetivo da lição de hoje é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferentemente dos demais, ele tinha um caráter íntegro. Aleluia. Os objetivos específicos da lição de hoje é mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus e destacar a piedade de Jó como modelo para os cristãos. Aleluia. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E Jó, ele não se embriagava com as suas posses. Ele não colocava o seu coração ali nas coisas aqui terrenas, nas coisas materiais. Jó tinha um alvo, Jó tinha uma preocupação, Jó tinha um norte, não é? Jó dizia
ali, ele queria que a família dele também servisse a Deus, ele queria que a família estivesse ali plenamente abençoada, e que se porventura tivessem pecado, que aqueles pecados eles fossem ali perdoados em função da sua comunhão com Deus. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Já viu isto? Às vezes alguém está passando e a outra pessoa aponta, está vendo ali, aquilo é um mau caráter. Está vendo ali, aquilo é um checheiro, como fala aqui no Nordeste. Aquele cara compra e não paga. Está vendo ali é uma pessoa que a gente deu um emprego a ele, e lá ele ludibriou o patrão, e lá ele mentiu, lá ele inventava histórias, tem isto? Então fica lá maculado o caráter. O caráter fica ali maculado, tá? Aí a Bíblia fala que Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e uma das qualidades de Jó é que ele tinha um caráter irretocável. O que é uma coisa irretocável? Estava ali o caráter que a gente fala até numa linguagem jurídica, é um caráter ilibado, um caráter limpo, perfeito, aquele caráter perfeito, tá? Ele estava ali. Então, ela é vista a partir dos valores que governam a vida interior. O caráter é visto a partir da conduta interior. O mau caráter define que uma pessoa não merece confiança. Lembra o que eu falei há pouco? Eu falei que tem pessoas que não merecem confiança. São aquelas pessoas que a gente fala aí na linguagem de mau caráter. As pessoas de mau caráter. Então, a gente está falando hoje acerca desta, eu digo assim, desta virtude que deve ter o homem, evitando ser um detentor de um caráter desviado, tá? E ele era reto. O que é uma coisa reta? A gente fala muito assim, olha, uma linha reta, algo reto, algo perfeito, né? Algo que está ali naquela direção. Ele também era um homem reto, que no hebraico, Iazar, tem um sentido de alguém justo, de alguém direito. Aleluia! E Jó também era temente a Deus, e ele se desviava do mal. Aleluia! Todo mundo conta a história de um cristão, e disse que ele estava ali e ele era novo convertido. E as pessoas sabiam que ele era crente, sabiam que ele era cristão, e disse assim, olha, vamos testar esse crente, vamos. E ele estava dentro de um coletivo, estava ali evangelizando, e ali, daqui um pouco, alguém disse, ei, seu crente cabra sem vergonha, ei, seu crente safado, você é safado. E ele foi se aborrecendo, daqui um pouco, esse irmão ele não vigiou. Esse irmão, ele não teve a prudência que é mistério aos cristãos. E a história, né, conta que ele disse, olha, eu sou crente, mas essa mão aqui não é não. E ele foi para as vias de fato com aquelas pessoas que estavam ali testando, eu digo assim, testando a fé dele, tá? Testando ali o caráter dele, para ver se ele se desviava do mal. Aleluia! E quantas vezes o cristão ele é tentado? Quantas vezes alguém, eu quero ver agora se ele é crente mesmo. Eu quero ver agora se ela é crente mesmo. E eu vou permitir isto, permitir aquilo outro, e a pessoa fica ali, meu Deus, e você pede a graça do Senhor para poder saber se conduzir neste mundo. E diz que Jó era descrito como alguém que temia a Deus, tá? Mas não basta temer a Deus. Alguém diz, eu também temo a Deus, mas tem que temer a Deus e se desviar do mal. Aleluia! E Jó também era um homem sábio e um homem próspero, tá? Alguém fala assim, eu fico muito preocupado com prosperidade, que prosperidade pode desviar a pessoa, deixa eu aqui. Não, queridos, a gente fala assim, tá? A gente fala, dizendo assim, cuidado para não colocar o seu coração nas suas riquezas.
Coloca o seu coração no céu, coloca o seu coração no Senhor, tá? Mas aqui nesta terra, se você ler o livro de Eclesiastes, eu recomendo que você leia, a Bíblia diz, olha, Deus fez tudo perfeito, e viu Deus que era bom, que o homem trabalhasse, que o homem produzisse e que o homem desfrutasse do trabalho das suas mãos. Então, não é nenhum pecado, você trabalhou, comprou um carro zero, que bom. Você trabalhou um pouco mais, comprou uma aeronave, maravilha. Você trabalhou, comprou um sítio, agora já melhorou, você comprou uma big de uma fazenda, está aí concorrendo com aqueles cantores sertanejos, tá certo? Isso não é pecado, o pecado é, tá? O pecado é quando você deixa de buscar a Deus para buscar as riquezas, tá? A Bíblia diz, olha, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas ele vai acrescentando. Ele sabe do que cada um de nós necessita. Ele sabe que a gente tem que comer pão, ele sabe que a gente tem que botar uma veste, ele sabe que a gente precisa de um perfume, que a gente precisa de um adorno, que a gente precisa de uma medicação, ele sabe que a gente precisa de uma casa para morar, ele sabe que a gente precisa se locomover, ele sabe sim. O Senhor, isso não pega o Senhor desprotegido, o Senhor desprevenido, eu quero dizer, não, mas ele diz, a sua palavra diz lá, tá? Em Mateus no capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. O problema não é você possuir o dinheiro, querido, o problema é você ser possuído por ele. Aleluia, tá? É profunda essa história, é profundo este pensar. O dinheiro em si é uma bênção, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. As pessoas matam e morrem aí por dinheiro, tá? As pessoas, a gente vê no dia a dia, você vê no cotidiano, você vê no noticiário, tá? O que as pessoas fazem. Estes dias eu estava evangelizando uma pessoa e a pessoa falou para mim, mas ela falou de forma tão solta, ela falou de forma, eu digo assim, como se fosse tão comum. Ela disse, olha irmã, vou dizer uma coisa para a senhora, eu já perdi isto, perdi aquilo, tal. Ela tinha perdido um ente querido de forma drástica, uma forma terrível, ela perdeu, e eu estava ali falando do amor de Deus, dizendo, tá vendo mãe, entregue sua vida para Jesus, eu dizendo, mãezinha, entregue sua vida para Jesus, e aquela mãe tão desesperada, aquela senhora tão desesperada, aquela senhora tão assim, inconformada, tá? Ela disse, agora eu não tenho mais sentido para viver, e ali eu mostrava do valor de uma alma, eu mostrava o amor de Deus por aquela vida, e ali chegou um momento que ela disse, você precisa casar, você precisa ter um esposo, você precisa ter uma vida, minha filha, vai refazer sua vida, tal, seu ente querido faleceu, vai refazer sua vida, que ela tinha perdido um filho de forma bruta, não é? Eu disse, vai refazer, minha filha, tal. Ela disse, eu quero lá trabalhar para sustentar ninguém, eu só sustentava meu filho. E eu disse, não, mas o trabalho é digno, o trabalho é uma bênção. E ali ela disse, sabe quando eu quero ganhar dinheiro, sabe o que eu faço, irmã? Eu disse, não. Ela disse, eu vou para uma praça ali, disse até o local, eu vou para uma praça ali e eu passo a noite oferecendo o meu corpo. E eu fiquei tão triste. E eu disse, filha, não foi para isto que o Senhor fez aquele sacrifício na cruz do Calvário. Você tem uma alma, você tem valor. Não foi para isso, jovem, que o Senhor, que ela é razoavelmente jovem, eu disse, não foi para isto que o Senhor fez aquele sacrifício lá na cruz do Calvário. O Senhor tem um projeto na tua vida, tá? Mas veja ali que ela não tinha sabedoria e nem se desviava do mal. Ela não tinha ali a visão de Deus, ela não sabia possuir o seu corpo para glorificar a Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus e que nós não somos de nós mesmos. Aleluia, tá? E a Bíblia diz que Jó era próspero. E ele era próspero, mas a sua prosperidade não lhe subiu aos olhos, ele não ficou vaidoso. Já viu aquelas pessoas, você vê muito isto, queridos, inclusive às vezes na casa do Senhor, aquelas pessoas que estão ali e daqui um pouco ela é promovida, ela galga um degrau, ela vai estar lá, daqui um pouco ela está ali, olha, com o nariz empinado, ela já passa quase sem cumprimentar o seu semelhante,
tal. Por quê? Porque conseguiu uma promoção, conseguiu uma posição superior. E eu digo, aqui na casa do Senhor é diferente. Quando você sobe um degrau, aos olhos espirituais você desceu, você vai servir mais. Aquele que mais tem, que o Senhor mais dá, é aquele que o Senhor mais cobra, tá? A nossa função é servir. E a gente vê isso, inclusive, como eu falando, na casa do Senhor. E no mundo corporativo aí, nas empresas, a gente vê. A pessoa estava ali simples, humilde, fazendo seu trabalho. Daqui a um pouco ele foi promovido e ele vai ali liderar sobre algumas pessoas. E ele começa a ficar vaidoso. E alguém diz, olha como ele está diferente. Olha como ele está. Porque ali ele já mudou o seu status quo, ele já mudou as suas atitudes, e não convém que seja assim. A Bíblia diz que é melhor servir. Nós viemos para servir. Até o Filho do Homem, Jesus disse, eu vim para servir. Eu não vim para servir, eu vim para servir. Eu vim para servir, tá? E Jó, ele era um homem próspero, apesar da sua posição. A Bíblia diz que, como eu li há pouco, ele era o homem mais rico do Oriente, mas a sua riqueza não lhe subiu ao coração, irmãos, tá? E a prosperidade, a gente fala aqui hoje da prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. A prosperidade de Jó não era no ser, tá? A prosperidade de Jó não era uma prosperidade no ter, era no ser. Ele sabia qual era a maior alegria de Jó, e eu posso dizer aqui qual era a maior riqueza de Jó. Ele dizia assim, olha, preste atenção, o que eu tenho foi o Senhor que deu. Querido, preste atenção em nome de Jesus, o que você tem é emprestado. Você é mordomo das coisas que o Senhor te dá. Eu sou mordoma. Desde esse óculos, é algo tão simples, até a casa que nós habitamos, não é nossa, tudo é do Senhor. A Bíblia diz, a terra é do Senhor e a sua plenitude. Nós não temos nada se do céu não nos for dado, tá? Até o ar, veja aí, as pessoas não estão morrendo. E uma das coisas que mais fala é o quê? O problema respiratório, é a falta de ar, e está ali, os balões de oxigênio está ali. E quem é que dá gratuitamente isto ao cidadão, ao ser humano? Quem é que dá? É Ele, é o Deus de toda glória. Aleluia, glória a Jesus. Então Jó era preocupado em ser e não em ter. Esta era a preocupação de Jó. Um homem de profunda piedade pessoal. Jó era um homem dedicado à família. A família de Jó estava ali em seu primeiro plano. A família de Jó estava em primeiro plano. Ele estava ali preocupado em cuidar da sua família, como eu li há pouco, dizendo o quê? Que Jó fazia sacrifício em prol dos seus filhos. Vai que meus filhos pecaram, vai que eles pecaram. Então, se eles pecaram, eu vou sacrificar para que, se porventura eles pecaram, os pecados sejam perdoados. Ele fazia votos, ele orava a Deus, aleluia. Ele tinha uma moral e uma piedade, um homem de moral e de piedade. Você é piedoso? Você estende a mão ao seu semelhante? Você dá um prato de comida para quem está com fome? Você viu a história que a internet toda comentou? Uma pessoa abastada, uma pessoa de classe média alta, vai passando numa daquelas ruas ali em São Paulo, estava um frio intenso, era São Paulo, era Rio, tá? Era um frio intenso, e ele viu aquele homem ali, um pedinte, ele estava morrendo, literalmente morrendo de frio. Aquele jovem tinha vários outros casacos em casa, ele estava portando um caríssimo. Aquele jovem tirou o casaco e deu para o pedinte, a pessoa que estava ali no meio da rua, que literalmente ia morrer de frio. Tem frio intenso aqui no Brasil, tá? E a câmera estava ali mostrando, estava ali registrando. O jovem não sabia, ele não fez isso para se promover, mas alguém viu e colocou na internet. Veja ali a caridade, veja ali a boa fé, a boa vontade, veja ali o coração generoso daquele jovem, não é? Então, e aquele jovem, que fique claro,
tá? A gente esquece até eu digo assim, a crença dele, a gente esquece, a gente está falando da boa vontade dele, da generosidade dele, tá? O mundo está aí, as pessoas estão aí, muitas vezes não são generosas com o seu semelhante. Jó, ele tinha uma vida consagrada a Deus. O que é uma vida consagrada? Ele sabia que o principal objetivo da vida dele era servir ao Senhor, e para tanto ele se consagrava, ele entregava a sua vida, a sua família, os seus projetos, ele entregava a Deus, ele consagrava a sua família a Deus. Você está consagrando a sua família a Deus? Você está entregando a sua vida ao Senhor? Você está renovando a sua aliança com o Senhor de forma costumeira? Ou as coisas deste mundo estão te impedindo da tua comunhão secreta, a tua comunhão, eu digo assim, perene, sincera com o Rei da Glória? Repense valores, tá? Conclusão, nós podemos destacar 3 aspectos acerca de Jó: caráter, prosperidade e piedade. E o principal, queridos, que eu falo aqui é o caráter dele. O caráter dele era ali, olha, ilibado, nada, não tinha ninguém. Satanás até chegou querendo tomar partido. Olha aí, tá vendo? Ele só te serve por isto. É como se fosse um Deus de barganha. Ele te serve também, tu desse as filhas belíssimas, tu desse casa, tu desse carro, tu desse várias pessoas ao seu serviço, desse saúde, desse tudo, e agora não. Jó adorava a Deus pelo que ele é. Aleluia. Jó era próspero, mas como eu falei há pouco, a prosperidade de Jó não lhe subiu, olha, ali ao ego. Ele não ficou vaidoso, ele não ficou de nariz empinado. Jó manteve-se ali humilde na presença do Senhor. Aleluia. E a piedade de Jó? Jó fazia ali, Jó servia ao próximo. Jó era, como a gente fala, aquela história do bom samaritano que tem lá no Novo Testamento. Jó não via o seu semelhante perecendo e diz: olha, tá bom, a gente vai ver aí, vou orar por você, viu? Às vezes a gente vê isso, alguém dizendo: olha, eu vou orar por você. Não, irmão, ele não quer só oração, ele quer um pão, ele está com fome, tá? Ah, eu vou orar por você. Não, irmão, ele quer uma passagem do ônibus que ele não tem como se conduzir. Aí ele quer uma feira, faça uma feira para ele. Ele quer uma muda de roupa, você está vendo? Não, ele só usa aquela roupa, ele está precisando de vestes. Ele está precisando de calçado, viu o sapato dele que está furado? Ele está precisando de calçado, tá? Então, às vezes, alguém, a gente vê inclusive no meio evangélico, no meio cristão, muitas vezes: eu vou orar por você, tá? Não, irmãos, você ore que é preciso, é necessário, tá? Como a gente ora por você, mas você tem que estender a mão também, você tem que chegar junto, tá? Que Jó, ele tinha esta preocupação, ele era piedoso, tá? Ele fala aqui no final: é possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Você conhece? Todo dia a mídia divulga, né? Tá bom? Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar nenhum pingo de piedade. Você conhece alguém assim? Tem uma moral, tem tudo, mas não é piedoso, não é generoso. Está ali o seu vizinho, o seu semelhante, está aí. Agora nessa pandemia é incapaz de fazer uma ajuda, ajudar um velhinho, é incapaz de fazer uma feira para uma idosa, é incapaz de dar um pão para um coisa, é incapaz de dar um agasalho para um desabrigado. Cuidado com isto, este mundo é uma gangorra, tá? Hoje a gente está em cima, amanhã está embaixo. Então quem está embaixo está em cima ainda. Cuidado com isto, tá? Todavia ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmento ético-morais, prosperidade, mas apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Você pode ter tudo isso, mas se você não conhece a Deus, você está com uma falha, tá? Jó era assim, ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Deus te abençoe em nome de Jesus e pense nisto. Eu quero, Senhor, quando você orar e quando eu orar, eu vou dizer: Senhor, me dá um caráter similar ao de Jó. Deus te abençoe em nome de Jesus.